Povo, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar nosso cafezinho. Sábado abençoado. Hoje, 6 de fevereiro de 2021, né? Ai, meu cabelo tá assim meio que esquisito. Bom dia, como tá vocês? Brasília chovendo, graças a Deus. Naruto, bom dia. Da onde você fala? Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Rick, bom dia. Vou esperar chegar gente aqui. Vocês falam de onde? Eu estou aqui em Brasília. Hoje nós vamos bater um papo aqui rapidinho. Vou falar sobre... A boca fala o que o coração tá cheio, né, gente? Hoje em dia nós vivemos num mundo de muita hipocrisia. Maranhão, legal. Eu conheço Carolina, aí onde ficam os lençóis maranhenses, né? Tem umas cachoeiras do Tapecuru, umas cachoeiras maravilhosas, praia de água doce. Muito gostoso aí no Maranhão. Calor demais, né? Mas é muito bom porque não é seco. Aqui em Brasília é muito seco. Bom, gente, eu não quero me alongar. Eu quero bater um papo rapidinho aqui. Vou trazer uma reflexão do dia. Aqui da Palavra de Deus, né? Eu quero ler aqui no livro de Provérbios, número 15. Mas isso aqui eu vou ler depois. Eu quero falar sobre o nosso tema de hoje, que a boca fala o que o coração está cheio. Gente, essa semana aconteceu um fato que me deixou muito triste. O avô do meu neto, né, proferiu palavras grosseiras com ele, uma criança de 10 anos de idade, né? E não é porque é meu neto não, mas eu acho que criança nenhuma merece ser tratada com falta de respeito. E hoje eu pedi ontem eu ia fazer a reflexão do dia e eu acabei que eu fiz no meu canal do YouTube, esqueci de postar aqui. Então, eu estou fazendo a reflexão do dia hoje. E eu quero falar justamente sobre isso. A boca fala o que o coração está cheio. Como que um avô, um pai, uma mãe, um tio, um irmão fala palavras grosseiras, agressivas com uma pessoa, uma criança, né? Uma pessoa, mas é uma criança que ainda não tem conhecimento de coisas ruins, que ainda não tem conhecimento. Ah, Malu, mas hoje em dia as crianças falta pouco nascer falando. As crianças hoje em dia estão muito espertas, estão muito sabidas. Bom dia, Pérola. Bom dia, Stephanie. As crianças hoje em dia realmente estão muito sabidas, porque a tecnologia está na mão das crianças. E as crianças aprendem com muita rapidez, mas isso não dá o direito de nós faltarmos com respeito com as crianças. A Pérola é professora, ela sabe muito bem disso. Que nosso direito termina onde começa o direito do outro. E mesmo sendo uma criança, nós temos que respeitar. Na minha época, não tinha essa não. O pai mandava e a gente obedecia. E se respondia para ver. Eu cansei de levar pescoção de cair no chão de perna para cima. Porque eu era muito respondona, até hoje sou. E eu, por conta dessa atitude da minha mãe, eu criei meus filhos mais na base da conversa. Eu não vou dizer que eu não bati, não. Bati sim. Bati, mas toda vez que eu ia bater era uma lenga, era um rosário que eu lia quando eu batia nos meus filhos. Tinha que eu lia a Bíblia, explicava. Eu tentei achar aqui, mas não achei. Explicava por que ia apanhar e por que estava apanhando. Porque eu falava, é melhor eu bater em você do que a polícia bater. Porque eu, como mãe, todas as mães, mãe nenhuma não maltrata o filho, não bate no filho por maldade. Ela bate para corrigir. Então, uma criança
A gente, quando fala alguma coisa para uma criança, fica na mente da criança, fica no subconsciente. Então a gente não pode jamais proferir palavras de baixo calão, palavras que trazem maldição, denegrir a imagem da pessoa, da criança, entendeu? Porque mesmo que a criança não fale nada, mas fica no subconsciente dela gravado. Porque a nossa mente tem uma memória RAM muito poderosa, que a maioria das pessoas não sabem usar, mas fica lá armazenado. Então, gente, eu vou ler aqui na Bíblia online, que diz bem assim, ó, no livro de Mateus 12, versículo 34, que diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu cancelar, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12, versículo 34. Então, uma pessoa que tem um coração ruim, que tem maldade no coração, que não vê o outro como coisa boa, só vai proferir palavras de maldição, só vai proferir palavras de baixo calão. Seja para um neto, seja para um filho, seja para um irmão, seja para um colega. Então, as pessoas precisam aprender a respeitar o próximo. Valéria, minha linda, MC Bandida, beijo no seu coração, saudade, minha lindona. Então, a gente tem que respeitar o nosso próximo, seja ele nosso filho, seja ele nosso neto, seja ele nosso sobrinho neto, seja ele nosso amigo, seja ele o filho do vizinho. Nós temos que respeitar as crianças, gente. Entendeu? Na minha época lá, 60 anos atrás, as crianças não tinham direito nenhum. Se eu passasse na sala, minha mãe tivesse com visita, e eu passasse na sala, quando a visita saísse, eu levava uma surra, porque passei no meio. Entendeu? Então, a gente tem que aprender. Missandra Carvalho, boa tarde, bom dia. Então, a gente tem que aprender a respeitar. Eu não tinha respeito pela minha mãe até eu engravidar. Eu tinha medo da minha mãe, eu não amava a minha mãe, eu tinha medo da minha mãe. Eu aprendi a amar a minha mãe, eu já estava com 21 anos, foi quando eu engravidei, né, do meu filho, que eu comecei a sentir amor pela minha mãe, porque eu não tinha amor, não vou mentir não, eu não tinha amor pela minha mãe, eu tinha medo da minha mãe. Porque minha mãe era muito carrasca. Eu aprendi a minha mãe depois que eu me engravidei. Depois que eu senti no corpo, na carne, o que era ser mãe. Foi que eu aprendi a amar a minha mãe. Eu aprendi a amar, eu aprendi a respeitar a minha mãe. Por quê? Porque eu fui mãe, eu senti as dores e a minha primeira gravidez, que é a gravidez do meu filho, eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma moça, eu quase morri de tanto vomitar, eu sentia enjoo, até a água que eu bebia eu vomitava. E eu sofri demais na gravidez do meu filho. Depois, quando eu engravidei, foi que eu aprendi a amar a minha mãe, porque eu tinha medo da minha mãe, entendeu? Minha mãe era muito brava, muito má mesmo. Então, mas a minha mãe nunca, se eu falar que ela alguma vez falou, xingou a gente, ela nunca xingou, ela batia na gente. Batia sem dar piedade, ainda fazia a gente apanhar a vara para bater. E outra coisa, ela batia com vara. Ainda fazia a gente apanhar a vara para apanhar. Ai, meu Deus, que crueldade. Mas a minha mãe nunca xingou nós, nunca. Minha mãe nunca puxou a orelha, minha mãe nunca deu na nossa cara, entendeu? Eu levei um pescoção quando eu tinha uns 15 anos de idade, porque eu falei que eu ia beijar um rapaz, né, um filho do vizinho. Eu falei que eu ia beijar ele para inaugurar um dente, que ele tinha botado prótese, aquelas próteses de 4 dentes. Rapaz, quando eu fechei a boca, eu levei um pescoção que eu caí no chão. Foi a primeira vez que a minha mãe me bateu sem ser com vara. Então, mas a minha mãe nunca xingou a gente, nem meu pai, que eu fui criada pelo meu padrasto, que ele é meu pai de criação.
Ele também nunca xingou a gente, nunca. Nunca xingou, minha mãe nunca xingou, de nome nenhum. A gente quase morria de apanhar, mas minha mãe não xingava, entendeu? Minha mãe não falava que a gente era vagabundo, minha mãe não xingava a gente preguiçoso, minha mãe não xingava a gente de nome nenhum, entendeu? Ela falava que a gente era danado, mas antigamente todo mundo falava isso. Hoje em dia, se você falar que seu filho é danado, você está lançando uma maldição sobre a vida dele, entendeu? Mas, exatamente, minha mãe pegava era todo dia. Felicidade era quando a gente não apanhava. Felicidade era quando a gente não apanhava. Oh, meu Deus, na nossa época era terrível. Mas eu criei meus filhos, eu tenho um casal de filhos, eu criei meus filhos, eu batia neles muito esporadicamente. Eu juntava, né? Segurava, quando não dava mais eu batia. Mas eu lia a Bíblia, explicava por que estava apanhando e tudo. Mas eu procurei ser assim. Então, nós, da minha geração, ninguém tem raiva dos pais porque apanhava todo dia, né? Ninguém tem raiva dos pais ou mágoa dos pais porque os pais castigavam, né? Então, não, e ainda tinha mais. A minha mãe dava uma surra na gente, ainda fazia a gente ficar de joelho não sei quantas horas. Pior que isso, né? Às vezes tinha vezes que ela não batia na gente, não, fazia a gente ficar de joelho lá, que ficava dormindo, falta para. Aí eu preferia apanhar, porque apanhava e saía logo, né? Mas tinha vezes que ela inventava de bater na gente e deixar a gente de castigo. O que eu quero falar nessa manhã é sobre isso. Vou ler mais uma vez aqui para ficar gravado, que eu vou deixar gravado isso aqui. Eu não quero me alongar. Raça de víbora, como pode vocês que são maus proferirem coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Livro de Mateus 12, versículo 34, que diz também, aqui embaixo também diz assim, ó: pois a boca fala que está cheio o coração. O homem bom e do bom tesouro tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mateus 35, versículo 36. E seguindo mais abaixo, diz bem assim: a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, o tema de hoje é sobre isso. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, para os nossos netos. O meu neto, eu tenho 4 netos e 3 netos, né? Hoje eu estou falando sobre o meu neto, filho da minha filha. Ele é uma criança peralta, ele é muito ativo, muito elétrico, mas eu nunca, ele tem 10 anos, eu nunca bati nele, eu nunca xinguei ele. Teve uma vez quando ele era pequeno, eu trabalhava com jornal, e eu fazia o jornal em CorelDRAW. E eu estava no computador e eu não tinha salvado o trabalho. E ele deu um enter no computador e apagou todo o meu trabalho. Meu Deus do céu, aquele dia me deu vontade de bater nele. Eu segurei ele assim, ó. Segurei os bracinhos dele, chacoalhei ele assim. Falei pra ele: não mexe no meu computador. Mas eu não bati nele. Eu tive que fazer o trabalho todinho de novo. Mas eu não bati nele, nunca dei um tapa no meu neto. Ele tem 10 anos, ele ama vir aqui para minha casa. Hoje ele vinha para cá, mas amanheceu chovendo e a minha filha está de moto. Eu acho que é por isso que ela não trouxe ele. E eu fiquei assim muito chateada quando ontem minha filha veio almoçar e me contou que o sogro dela xingou muito ele por conta de uma traquinagem de criança, soltando bombinha, né? Aquelas bombinhas, estão de férias, meninada, na pracinha, tem uma pracinha na frente da casa do sogro lá, minha filha mora no fundo da casa do sogro. E ele soltou uma bombinha, só que acho que comprou uma bombinha daquelas um pouco maior e fez um estrondo horroroso. E eu sei que a minha filha chegou e o velho estava xingando meu neto. Gente, a minha filha ficou irada. Minha filha ficou irada e ela me contou e eu fiquei assim transtornada, né? Porque eu falei pra ela, se eu chego lá nessa hora não ia dar certo, porque eu ia truvar de briga com ele.
Porque assim, a gente não pode falar palavras de maldição para ninguém, muito menos para os nossos filhos, para os nossos netos, porque nós somos autoridades sobre os nossos filhos e nós somos autoridades sobre os nossos netos. Nós jamais devemos falar palavras agressivas, de baixo calão, de maldição, sobre um ente querido nosso. Gente, a Bíblia está dizendo bem aqui, ó, o livro de Mateus, a boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Um homem bom tira um bom tesouro do seu coração, né? Mas o homem mau prefere coisas más. No livro de Mateus, versículo já está no capítulo 35, versículo 36. No livro de capítulo 12, versículo 35 e 36. Então, gente, é complicado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a nossa palavra, ela tem muito poder. A nossa palavra, ela tem poder. E se a gente fala coisas boas vêm pra gente. Se a gente fala coisas más vêm pra gente também. Entendeu? Então, por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Principalmente para os nossos filhos e os nossos netos. Nessa manhã eu quero falar para você que está aí do outro lado, né? Toma cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você profere sobre a vida dos seus familiares. E só para finalizar aqui, que para não quero ficar longo, aqui no livro de Provérbios, aqui na Bíblia, que eu li ali a Bíblia online, né? Aqui agora eu vou ler a Bíblia física. O livro de Provérbios, capítulo 15, diz bem assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Só para complementar o que eu li aqui na Bíblia online, no livro de Mateus. Aqui no livro de Provérbios, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra a resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita ira. No versículo 2 diz assim: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia, né? Então, nós temos que ser sábios no nosso falar, temos que ser prudentes, porque quando a gente fala alguma coisa é porque nosso coração está cheio daquilo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, tem que ter muita prudência com o que a gente fala. Então, gente, nessa manhã, que essa palavra sirva de reflexão para você que tem filho, para você que tem neto, para você que tem sobrinhos, né? Às vezes você não tem filho, mas você tem sobrinhos, tem irmãos menores que você. Toma cuidado com o que você fala, tenha prudência com o que você fala, tá bom? Então, é isso. Aí eu só vou ler só mais um versículo aqui no livro de... continuando no livro de Provérbios, só para finalizar. Os olhos do Senhor estão no lugar contemplando os maus e bons. A língua saudável é a árvore da vida, mas a perversa nela quebranta o espírito. Entendeu? Versículo 4, vou ler de novo. A língua saudável é a árvore da vida, mas a perversa nela quebranta o espírito. Então, gente, nós devemos ser prudentes no que a gente fala, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, né, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, diz assim: a língua saudável é a árvore da vida, mas a língua perversa nela a quebranta o espírito. Porque quando você fala uma palavra agressiva com seu colega, com seu filho, com seu amigo, com seu irmão, você magoa ele, você entristece o espírito dele, entendeu? E digo mais, peça perdão, peça desculpa quando você magoa alguém. Essa semana, eu falei uma coisa para minha filha, sem pensar, assim, nunca nem imaginei falar aquilo para ela, e eu falei
E eu vi que ela ficou magoada, que ela fez um post na página dela, e eu falei, meu Deus, eu magoei minha filha. Aí quando foi ontem eu falei com ela, filha, me perdoa, porque eu falei sem pensar, nunca nem de longe pensei que falar o que eu falei. Então, a gente que sirva de reflexão. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, marca alguém aí, tá bom? Um beijo no seu coração, excelente sábado. Vamos ser prudentes no nosso falar. Vamos declarar coisas boas sobre as pessoas, sobre a nossa vida, né? A pessoa, eu não valo nada, eu não tenho sorte, eu não sei o quê, pra mim nada dá certo. Dá sim, depende de você. Se você falar, pra mim tudo dá certo, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma pessoa saudável, eu consigo tudo, eu sou um imã de coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. Depois que eu parei de choramingar, depois que eu parei de reclamar da vida, a minha vida melhorou assim, ó. Entendeu? Depois que eu parei de choramingar, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, que parei de reclamar, as coisas aconteceram. Comecei a declarar para mim mesmo que eu sou um imã que atrai coisa boa, eu sou saudável, eu sou linda, eu sou atraente, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa. As coisas começaram a acontecer na minha vida, tá bom? Então é isso. Fica com Deus, grava essa mensagem, salva ela, compartilha, marca alguns amigos, tá bom? Um beijo no seu coração e um excelente sábado.